galera de cowboy. E hoje é sexta, meus amores, sexta da alegria, sexta de véspera, e é sobre isso. Estamos iniciando o nosso último encontro de Roberta de Neve e as 6 questões para você. Amora, eu quero saber quem vai tirar 6 pontos em direito civil. Alô, concorrência! Chora não, bebê! É isso mesmo. Brasil, beijo pra vocês. Um beijo. Alô, galera de cowboy. Deixa eu mandar um beijo aqui pra Larissa, que tá aí desde cedo aí no chat, a bichinha, tadinha. Madrugou aí, ó. Toda essa caminhada de ensino. Meu amor, obrigada. Isabela arrasou em todas as aulas. E é sobre. Rebeca, um beijo, aula super aguardada. Ai, gente, eu amo muito vocês. Thaísa. A Larissa falou para eu ir para Manaus comer um peixe com farinha. Cara, que farinha é essa que vocês têm aí? Aliás, eu comi uma banda de tambaqui frita. Que delícia. Deus. Gente, aqui no DF a gente tá se alimentando mal para caramba. Porque eu vou pro Nordeste, a comida é maravilhosa. Aí eu vou pro Norte, porra, man, a comida é top. Aí a gente vem pro DF, é o quê? É nada, que a gente não tem nada aqui. De comida, assim. A gente não tem. A gente é um povo meio esquisito, né? É a mistura de todo mundo. Mas. Ai, deixa a gente. Bom dia, guerreiros, Thaísa, Tamiushi, Ishi, Juliane, beijo, a Andréia, Maristela, Tony, partiu. É isso, Tony. Adriano, meu querido, um beijo, obrigada pelo carinho. Ellen, Márcia, Simone, Denisa, Mari, ai, eu amo direito civil. Ai, Mari, que fofo. A Michele, Maiara, bonjour. Adriano, cadê o Fred? Fred fez xixi dentro da minha banheira. Ai, Jesus. Rosane, Ismael, Lara, Catrine, um beijo. A Queen. Morram de inveja. Conta reserva. Um beijo. Tá gato casque, quero passar mesmo. Agora tá todo mundo falando casque. Ismael, Rosane, gente, beijo pra vocês. Samara, Aline, não dá pra falar todos os nomes aqui. Tem tambaqui no Guará. André, alô, Andréia, me liga. Cadê Fred? Tá lá fazendo xixi na banheira. Bom dia, Tamara. Gente, vamos. Amo vocês. Traz a Amora. Vem cá, Amora. Amora. Moringa. Correu. Tá aprontando, né? Estragando minha cortina. Quebrando meus trens. Cheguei em casa ontem de noite, tudo quebrado. Teve um pau aqui. Tinha pelo pra todo lado. Vamos lá. O seguinte é esse. Hoje a gente vai ter aula de responsabilidade civil. Pois Maceió. Maceió é o melhor lugar do mundo. Amora, vem cá, Amorinha. Vem cá, o pessoal falar com você. Vem, filha. Vem. Não ignora. A Amora me deu as costas. Vamos lá. Vamos falar de responsabilidade civil, fazer os nossos esquemas categoria. Lembrar, né, algumas questões que já foram abordadas aí nos nossos exames anteriores. Que nós estamos aqui para isso. E é sobre. Vambora? Vambora, vambora. Tá na hora. Vambora, vambora. Olha lá. Vamos pro nosso slide aqui. Meu Brasil brasileiro. Aliás, devo eu te dizer uma coisa. Quando a gente fala de responsabilidade civil, vou te contar uma coisa aqui interessante. Quando a gente fala de responsabilidade civil, é a gente punir aqui no cível alguém que fez uma merda muito grande. É isso. Quando essa pessoa faz uma merda muito grande no crime, ela vai presa. Você tem lá a punição criminal. Aqui no civil, a gente até queria,
mas a gente não tem como mandar a pessoa presa. A gente só consegue prender a pessoa aqui no civil se a dívida for de alimentos. No mais das vezes, a gente não consegue prender ninguém. Infelizmente, porque a gente queria. A gente queria, porque a gente não perdoa. A gente quer vingança. Mas não tem como. Então, quando alguém aqui comete um erro, o que é o erro? O erro é o erro pra gente aqui no direito civil, que eu vou te chamar para compreender agora. Quando alguém comete um erro aqui, a gente sabe que a gente não tem como mandar prender. Então, como que a gente pune essa pessoa aqui no direito civil? A gente pune com o outro lado sensível da pessoa, no bolso. A gente pune condenando essa pessoa a pagar. Então, toda vez que você pensa em responsabilidade civil, presta atenção agora! Toda vez que você pensa em responsabilidade civil, você está pensando que alguém vai ser condenado a indenizar alguém. Só que pensa, você indeniza o quê? Você indeniza o dano que você causou. Concorda? Você indeniza o dano que você causou para essa pessoa. Então, categoricamente, não tem como ter responsabilidade civil sem dano. Responsabilidade civil sem dano é um corpo sem cabeça. É um corpo sem alma. Não serve para nada, como diz nosso professor Pablito. Tá? Então, quando alguém faz uma merda, aqui no direito civil, a gente condena a pagar. No direito penal, manda prender. Agora, atenção. Como que a gente chama essa merda? De ato ilícito. Quando alguém comete um ato ilícito, aqui no direito civil, a gente condena a pagar. No direito penal, a gente manda prender. É óbvio que algumas vezes o ato que a pessoa pratica é ao mesmo tempo uma merda aqui no direito civil e uma merda lá no direito penal. Então você concorda que a pessoa pode estar sujeita a uma dupla punição? A punição no direito penal e a punição aqui no direito civil. No direito penal ela vai presa, no direito civil ela paga. Vou te dar um exemplo. A agressão física. A agressão física a alguém é um ilícito civil aqui, porque nós estamos diante de uma violação à integridade física, que é um direito de personalidade, e é também lá no crime, o crime de lesão corporal. Concorda? Beleza? É o crime de lesão corporal. Então, aqui a gente vai punir a pessoa no bolso e lá a gente pune com a prisão. Ou as outras formas de punição no crime. Eu tô falando aqui de maneira bem geral, tá bom? Mas pode acontecer, e você tem que entender isso, nem todo ilícito penal, aliás, nem todo ilícito civil é também ilícito penal. Então nem sempre vai ser assim, essa dupla punição. Exemplo, o adultério já deixou de ser crime há muito tempo. Há muito tempo. E imagina. Ai, o nudes, o foguinho do direct. Já deixou de ser crime há muito tempo, mas continua sendo um ilícito civil, porque a gente tem ainda como dever do casamento a fidelidade recíproca. De modo que se você viola esse dever, você pode ser punido e convidado a pagar um dano moral, por exemplo. Então, muita cautela nesses pontos. A primeira regra de ouro, para você compreender quando o ilícito civil é também um ilícito penal, é você lembrar que as esferas são independentes. Professora, como assim? As esferas são independentes.
O que acontece no crime fica no crime, o que acontece do cível fica no cível. As esferas civis e criminais são independentes. Então, se a pessoa pratica um crime, por exemplo, vamos falar aqui de um crime horroroso, o estupro. A pessoa praticou o estupro em face de outra. É óbvio que o estupro é um crime que vai ser punido no direito penal. A pessoa vai presa. Mas aqui no civil também é um ilícito civil. Porque a pessoa, ao estuprar a outra, viola a integridade física daquela pessoa. Pode estar sujeita a pagar um dano moral, um dano material, de repente até um dano estético, que porventura venha a causar em virtude dessa violência. Então, imagine uma pessoa que foi vítima de estupro. Ela pode, olha aqui as opções, isso aqui pode cair na sua prova. Ela pode agir no cível e já promover a ação judicial. Agir no cível e já promover a ação judicial civil, cobrando o dano dela, moral, material, estético, o que for. É óbvio que a condenação vai ser em dinheiro. E também já deixar o pau torar no mundo criminal. Ou seja, a ação penal lá já vai estar rolando também. Então são duas coisas independentes, que vão caminhar de forma independente. Entende isso? Artigo 935. Eu vou até abrir aqui para você. O artigo 935, ele diz o seguinte. Peraí, Brasil. Dá uma olhada aqui. O artigo 935, ele diz aqui, ó. A responsabilidade civil e criminal não se podendo... A professora está lendo tudo errado. A responsabilidade civil é independente da criminal. Não se podendo questionar mais sobre a existência de fato ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Roberta, o que é isso? Preste atenção aqui numa coisa que eu quero te explicar. Professora, o que é isso aqui? Deixa eu só descer aqui o trem. O que acontece no cível não depende do que acontece no crime, num caso desse. O processo penal vai rolar, o processo civil vai rolar. Só vai se comunicar quando no direito penal ficar comprovada a ausência de materialidade e autoria. Do tipo, o cara ou vou falar a pessoa que está lá no crime sendo julgada, provou que o fato não aconteceu. Ora, se o fato não aconteceu lá no crime, esse fato terá acontecido aqui no cível? Claro que não, Brasil. Claro que não. Claro que não. Então, se não aconteceu lá, não aconteceu aqui. Aí, nesse caso, vai se comunicar. Agora, uma coisa que pode cair na sua prova de processo civil. Imagina numa situação dessa. A pessoa, vítima, não ajuizou a ação civil para discutir o dano moral dela. Não ajuizou a ação civil. E aí, ela teve todo... Nada, menina. Para de falar, a Siri falando aqui. Bom dia, o que posso fazer por você? Dinheiro. Aí lá no crime, o processo rolou. E o processo condenou a pessoa. Né? O acusado foi condenado. E a sentença transitou em julgado lá. A vítima pode pegar essa sentença penal condenatória transitada em julgado, que para o processo civil é um título executivo judicial, e executar aonde? Aqui, no cível. Vou falar do 928, Alessandro, já já. Aqui no cível. Você entendeu? Então, pode rolar isso sim. Pode rolar isso sim, tá? Agora, o que eu preciso para ter responsabilidade civil e quais são as modalidades de responsabilidade civil? E primeira coisa, você vai pensar que quando eu estou falando de responsabilidade civil é alguém cobrando indenização de alguém. Se é alguém cobrando indenização de alguém, é o quê? Dinheiro.
é dinheiro. Então você concorda que no final das contas vai ser um credor cobrando um devedor? Vai. Um credor cobrando um devedor. Então, responsabilidade civil está sujeita a prazo prescricional, que eu vou te contar já já. A Rebeca perguntou, mas primeiro se resolve na esfera penal para depois vir para o cível? Não, é concomitante, porque as esferas são independentes. Uma não depende da outra, tá? Ok? Então, beleza, vamos aqui no material. Quando a gente fala de responsabilidade civil, vamos começar nossas anotações aqui. Olha lá, responsabilidade. Quando eu terminar o slide, eu te dou o toque para você dar print. Responsabilidade civil. Quando a gente fala de responsabilidade civil, de fato, é alguém cobrando o quê, pessoal? O dano. Esse caso aqui, você precisa ter muito cuidado, porque pode ser aqui um dano moral, um dano material, pode ser um dano estético, tá? E o STJ já não é novidade, mas já disse há muito tempo atrás que esses danos são cumuláveis. Então você pode, ao mesmo tempo, cobrar o dano moral e o dano estético? Pode. Pode. Não tem problema nenhum. Porque são voltados a situações diferentes. Se você me agride fisicamente, por exemplo, eu fiquei com uma cicatriz no rosto, eu vou cobrar o dano estético de você. E você me agrediu na frente das pessoas, você me humilhou, eu vou cobrar meu dano moral também. Então, isso aqui vive sendo cobrado em exame de ordem, tá? São danos, o quê? Cumuláveis, ok? São danos cumuláveis. Agora, olha só. Quando eu tenho responsabilidade, e agora eu tô falando da responsabilidade civil, aqui no direito civil, que a gente vai pedir indenização pelo dano. Eu tenho duas modalidades de responsabilidade. Atenção agora, isso aqui você não pode errar. Eu tenho duas modalidades de responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade contratual e eu tenho a responsabilidade extracontratual, tá? Contratual e extracontratual. A responsabilidade contratual, por uma obviedade, eu preciso ter uma relação contratual. Alguém descumpriu o contrato e causou um dano para outra pessoa, tá? A extracontratual, eu não tenho relação contratual. Na extracontratual, eu não tenho relação contratual. Alguém está vivendo a vida e causou um dano para o outro. Do tipo, bateu o carro. Do tipo, deixou uma coisa cair do apartamento e caiu na cabeça da pessoa. Né? Então, perceba a diferença. No primeiro, eu tenho um contrato. Alguém descumpriu a regra contratual e causou um dano. No segundo, eu tenho uma vida para viver e ao viver a vida, eu causei um dano para a pessoa. Seja num, seja no outro, a gente vai cobrar as indenizações, só que você tem que ter cuidado. O prazo prescricional para responsabilidade contratual é de 10 anos. Orientação do STJ. Tá? 10 anos. A extracontratual, o prazo prescricional são de 3 anos. Aqui, a gente aplica artigos diferentes. Nesse caso da contratual, artigo 205, por orientação do STJ. E aqui na de 3 anos extracontratual, artigo 206, parágrafo 3º, expressa a previsão legal. Tá?
A extracontratual também é chamada, você pode encontrar na sua prova, de responsabilidade aquiliana. Tá? Porque tinha previsão na Lex Aquília. Então, responsabilidade extracontratual é a que a gente vai estudar. Por quê? Porque a contratual a gente já estudou em obrigações. Você já sabe quais são as consequências do não cumprimento de um contrato. A extracontratual, então, a gente vai observar aqui que é pelo fato de viver a vida. Mas, para alguém cobrar o dano, esse alguém precisa, categoricamente, demonstrar os requisitos da responsabilidade civil. Quais são esses requisitos? Vamos ao material. Quais são esses requisitos? Vamos lá. Quais são os requisitos da responsabilidade civil? Quando a gente fala de responsabilidade civil, primeiro eu tenho que ter o quê? Conduta humana. Claro, óbvio. Eu tenho que ter um ato praticado por alguém. Essa conduta humana precisa ser voluntária e consciente. Óbvio, né, gente? Voluntária e consciente. Por quê? Porque se não for voluntária e não for consciente, você não tem como punir a pessoa. Do tipo, a pessoa teve uma convulsão dirigindo e bateu o carro. Não tem como punir a pessoa, porque, nesse caso, não houve voluntariedade e consciência. Tá? Eu preciso de conduta humana, eu preciso, óbvio, de um dano. Já falamos aqui, ó, não existe responsabilidade civil sem dano. Responsabilidade civil sem dano é um corpo sem cabeça. Nexo causal, que é a ligação entre a conduta humana e o dano. Ora, para você punir uma pessoa por um dano, essa pessoa tem que ter sido a causadora do dano e o dano tem que ter sido causado direto pela conduta dessa pessoa. O nexo, eu adoto a teoria do nexo que direto. Você causou o dano, então você será punido. Eu não posso ajuizar uma ação contra sua mãe, que te colocou no mundo, e você me causou um dano, porque ela não foi a causadora direta do dano. E também, na responsabilidade subjetiva, a gente analisa culpa, tá? A gente analisa culpa. Então, a gente vai ter o que aqui? Se você tem conduta, dano e nexo, se você tem conduta, dano e nexo, a modalidade de responsabilidade é objetiva. O que é responsabilidade objetiva? É aquela que você não analisa culpa. Agora, calma que eu já vou te falar quando é que tem uma e quando é que tem outra. Se Amora, destruindo a persiana de novo. Agora, se você tem todos os requisitos, incluindo culpa, você tem, categoricamente, a responsabilidade subjetiva. Roberta, qual é a regra no direito civil? A regra no direito privado, que é o nosso mundo aqui do particular, é a responsabilidade civil subjetiva. O particular responde quando houver culpa. O particular responde quando houver o quê? Culpa, tá? O particular responde quando for caso de culpa. Professora, no direito civil, quando é que será o caso de uma responsabilidade objetiva? Será caso de responsabilidade objetiva aqui no direito civil quando consta, isso aqui já foi cobrado na OAB, quando constar da lei ou a atividade desenvolvida pelo autor do dano implica em uma atividade de risco. Então, a responsabilidade
será objetiva quando for caso de a lei prescrever a responsabilidade objetiva, e eu vou te contar hoje aqui quais são os casos, ou a atividade desenvolvida pelo autor do dano for uma atividade de risco. Exemplo, banco. Administrar dinheiro dos outros é uma atividade de risco. Então, na verdade, a responsabilidade é objetiva. Lá no direito administrativo, administrar é por si só uma atividade de risco. Tanto que no direito administrativo adota-se a teoria do risco administrativo e a responsabilidade é objetiva. Tudo bem? Show de bola. Então vamos lá. Dá o print nessa tela aí. Vamos começar a brincadeira, tá? Vamos começar a brincadeira. Vamos lá. Imagina você, 3, 2, 1. Imagina você aqui o seguinte. Se a pessoa tá aqui. Se a pessoa causou um dano para alguém, se eu somo a conduta humana dela e o dano, aqui vai dar uma questão chamada indenização. Mas só vai dar nessa equação aqui o resultado indenização se houver o nexo de causalidade. Lembra? Só vai dar condenação se rolar o nexo de causalidade. Se não rolar o nexo de causalidade, nada feito. Então, para que dê tudo certo e a pessoa que causou o dano seja efetivamente aqui condenada, eu preciso obrigatoriamente de quê? Do nexo de causalidade. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter que ter o chamado nexo de causalidade. Ou seja, minha seta é horrorosa, não consigo fazer seta, tá? A gente vai ter que ter o chamado nexo causal. O nexo causal é a ligação direta entre a conduta humana e o dano. Se essa belezura aqui for perfeita, você tem a chamada responsabilidade civil. Você vai ter a responsabilidade civil e o resultado do somatório da conduta humana, do nexo e do dano será a indenização. Tudo bem? Agora, se você tiver, presta atenção aqui agora, se você tiver a mesma situação, mas o nexo deu um problema. Professora, o que deu aqui no nexo? Meu Deus, que seta ridícula. O nexo está rompido. Tá vendo? Com toda certeza, no meio do seu estudo, você já ouviu falar de rompimento do nexo. Se rompe o nexo, gente, sem medo de ser feliz, tá? Sem medo de ser feliz. Não tem indenização. Por que não tem indenização? Porque se rompe o nexo, é causa excludente de responsabilidade civil. Com cocô isso aqui, peraí. É uma excludente. Nossa, meu Deus, peraí. Excludente de responsabilidade civil.
É uma excludente de responsabilidade civil. Entendeu? É uma excludente de responsabilidade civil. Professora, então tá. É uma excludente de responsabilidade civil. Nesse caso aqui, presta atenção agora. Nesse caso aqui, não vai ter indenização. Mas, professora, como é que a gente verifica, perguntou a Lázara ali, esse rompimento? Quando é que se dá esse rompimento do nexo de causalidade? Olha para cá. São em 3 possibilidades. 3 possibilidades. Três possibilidades. Culpa ou fato exclusivo da vítima, culpa ou fato exclusivo de terceiro, fortuito ou força maior. Imagina que você tem lá o cachorrinho. Você tem lá o cachorrinho, ele é bravo, né? Ele é bem bravo e ele morde. E aí, você pega o cachorro e solta na rua. Se alguém for atacado pelo cachorro, você vai responder por isso. A gente vai falar mais a fundo da responsabilidade civil pelo fato do animal já já. Mas você responde por isso, concorda? Claro, claro. Agora, imagina. Aliás, e isso vai acontecer por quê? Porque teve uma conduta minha de soltar o cachorro mordeu outra pessoa e teve um nexo. Ele mordeu outra pessoa porque eu soltei. Agora, imagina que eu tenho o cachorro. Tô aqui com o cachorro. O cachorro tá dentro da minha casa. Só que deu uma chuva torrencial e um raio caiu no portão, derrubou o portão e o cachorro saiu andando pelo condomínio e mordeu as pessoas. Nesse caso específico, uma força maior, um evento da natureza. Eu vou responder por isso? Não, não vou. Por quê? Porque rompeu o nexo de causalidade. Embora o cachorro seja meu, eu não causei o dano direto. Foi em decorrência de um fortuito. De igual forma, se eu pego e tenho o cachorro dentro da minha casa, aí um ladrão, para tentar entrar na minha casa, derruba um portão e o cachorro sai e morde uma pessoa. Fato de terceiro. Eu não tenho como responder por isso. Ou você que enfia a mão na grade da minha casa e é mordido. Culpa exclusiva sua. Tem um aviso lá fora dizendo que o cachorro é bravo, é matador. E aí tem uma placa aqui numa casa perto de casa, assim, cuidado, cachorro louco. Quem é que vai chegar perto dessa casa? Cuidado, cachorro louco. Aí você vai olhar, em cima do muro fica um trenzinho desse tamanho, olhando as pessoas e fazendo assim, né? Mostrando os dentinhos. Mas vai que não é ele que é o cachorro louco que tá lá, né? Vai que é um gigantão lá. Né? Tudo bem? Tô vendo aqui a Amora pronto. A Amora. Gente, a Amora vai lá fora. Pega bicho e traz. Calango. Eu fico morrendo de dó dos bichinhos. Amora, sua mãe não gosta desse tipo de presente. Sua mãe gosta de ganhar dinheiro. Dá dinheiro pra sua mãe. Vai lá buscar o dinheiro dos outros e tá pra mamãe. Bicho não. Então é isso. Agora, você não pode confundir excludente de responsabilidade civil. Tá vendo aqui? Você não pode confundir com excludente de ilicitude.
ilicitude. São coisas diferentes. A excludente de ilicitude não necessariamente exclui a responsabilidade civil, tá? A excludente de ilicitude não necessariamente exclui a responsabilidade. Amora! Meu Deus! Peraí, gente, que ela derrubou tudo aqui. Não necessariamente exclui a responsabilidade civil. Por quê? Quais são as causas excludentes de ilicitude? Legítima defesa ou exercício regular de direito e o chamado estado de necessidade, que vai acontecer quando você tem uma situação assim. Deixa eu voltar aqui. Quando você tem uma situação assim, vai acontecer um problema, vai acontecer um mal maior, e aí você, para evitar aquele mal maior, você age causando um dano a alguém ou destruindo alguma coisa. Nesse caso, você tem uma excludente de ilicitude. A excludente de ilicitude tá no 188. Tá? Tá no 188. Não constituem ilícito a legítima defesa, o exercício regular do direito e o estado de necessidade. Estado de necessidade. Estado de perigo é causa que anula um negócio jurídico. A gente viu isso na aula de parte geral. Estado de necessidade é aquela situação em que você, para evitar um mal maior, causa um dano a alguém ou destrói alguma coisa. Nesse caso, a gente tem aqui uma situação a comentar. Por quê? Eu quero que você compreenda o seguinte. Vamos lá. Eu já falei para você que você não pode confundir excludente de ilicitude com excludente de responsabilidade civil. Confere? Prepara para dar o print aqui. Excludente de responsabilidade civil exclui o dever de indenização. Não tem indenização. A excludente de ilicitude, na verdade, a gente vai fazer a seguinte análise. Professora, tem indenização? Depende. Entendeu? Na excludente de ilicitude, tem indenização? Depende. Depende. Professora, depende de quê? Vou te contar agora. Tá bom? Então, já dá o print aí nessa tela. Dá o print aí nessa tela. E vamos seguir o bonde. 3, 2, 1. Vamos lá, isso aqui cai demais em prova. Então, a gente viu aqui que nós podemos ter as excludentes de ilicitude, certo? Vamos lá. Casos de prova. Casos de prova. Caso 1. Isso aqui, quem assistiu minhas aulas de revisão aí para trás, vai lembrar. Quem assistiu aí vai lembrar, porque eu dou sempre, quando eu falo de responsabilidade civil, eu sempre falo aqui dessa parte. Vamos lá. Caso número 1. O caso número 1 diz o seguinte. Tá aqui. O pai no telefone. Vamos botar o pai sendo quem? O Eugênio. Eugênio no telefone, olhando, fazendo fofoca. Não percebeu que o filhinho, o Eugeninho, que estava aqui, ó, segurando o balãozinho dele, se joga no meio da pista. Tá? Aí, vem a professora Pati no carro dela aqui
E para não atropelar a criança que se jogou na pista, ela bate na BMW azul da professora Lorena. Entendeu? Esse é o caso número 1, tá? Imagina, isso aqui sempre cai em prova. Caso número 1. Caso número 2. Imagina você que tá aqui o shopping. Isso aqui caiu no exame de ordem. Aqui estão as vagas. Tá vendo? As vagas. O carro da Lorena tá bem aqui. Estacionado na vaga. Lores vem andando. Essa daqui foi bem a prova da OAB. Lores vem andando aqui. E ela deixa a filhinha dela correndo aqui, desembestada no meio do estacionamento. Aí vem vindo a Paty aqui no carro dela. Vem vindo a Paty. E para não atropelar a criança, a Paty faz uma manobra e bate no carro de Lores. Tá vendo? Olha para o primeiro caso. Olha para o primeiro caso aqui, o caso número 1. Caso número 1. O Eugênio com o filhinho pega, se joga na pista, a Paty, para não bater no filhinho, faz uma manobra e bate no carro da Lores. Isso é um estado de necessidade. Segundo caso, Paty vem vindo dirigindo, o carro da Lorena está estacionado, a própria Lorena, com a filhinha dela, deixa a filha desembestada correndo no estacionamento, a Paty, para não atropelar a criança, faz uma manobra e bate no carro da Lorena, que está estacionado. Caso 3. Caso 3. Caso 3. Lorena estacionou o carro dela. Estava fazendo compras lá no mercado. E estacionou o carro dela. Bem lá estava o sol queimando todo mundo, que é o que a gente está vivendo aí esses dias, né? Olha os raios solares queimando geral. E Lores deixou o cachorrinho dela, o gato, ela tem um gato, deixou o gato dela dentro do carro. E o gato tá lá queimando no sol. Paty, por sua vez, vem aqui Paty Dreia, com um pedaço de pau, quebra o vidro do carro e salva o gatinho. Salva. Ficou horrível esse meu gato, né? Salva o gatinho da Lorena. Caso 4, que foi o caso também do exame de ordem. Olha que sensacional. Caso 4. O caso 4, ele diz o seguinte. Lores, é dona de uma bike que custa 20 mil reais. Bike dos sonhos, né? Uma bike lá que custa 20 mil reais. Você nem desenhar uma bicicleta. Lores tá bem lá muito feliz com a bike dela.
E a Paty fala assim, Paty, a Paty fala assim pra Lorena, Lores, me empresta sua bicicleta só pra eu dar uma voltinha no parque? A Paty. Aí a Lorena fala, Paty, empresto, mas assim, me devolve, tá? Me devolve. Aí a Paty falou, não, tá, beleza. Beleza. Aí, Paty tá lá andando na bicicleta. A pobre da Paty tá lá andando na bicicleta. Paty tá lá andando na bicicleta, coitada. E ela olha e visualiza o demônio do João agredindo com uma faca a namorada Maria. Isso aqui foi questão da FGV. Aí a Paty pedala bem muito rápido e joga a bicicleta em cima deles, de modo que destruiu a bicicleta. Então são 3 situações. Bicicleta é de circense. Gente, eu não aguento vocês, meu Deus do céu. Bicicleta de circense. Vamos lá. Nos 4 casos que eu contei para vocês, eu te pergunto. Vamos lá. No primeiro caso, a Lorena sofreu um dano, claro e evidente. Vou tirar de minha tela para você prestar atenção só no desenho. A Lorena sofreu um dano, né? Sofreu um dano. Paty, vamos lá. Paty, no caso número 1. Paty vai indenizar a Lorena? Sim ou não? Paty vai indenizar a Lorena? A Paty bateu no carro da Lorena. Caso 2. A Paty também bateu no carro da Lorena. Ela vai indenizar a Lorena? Sim ou não? Caso 3. A Paty aqui quebrou o vidro do carro da Lores. A pergunta é, Paty vai indenizar a Lores? Sim ou não? Nesse último caso, a Paty estava andando na bicicleta. A bicicleta quebrou quando a Paty jogou a bicicleta em cima do casal para evitar a morte da Maria. A Paty indeniza a Lores? No primeiro caso, você tem alguma dúvida de que isso aqui é estado de necessidade? Estado de necessidade, né? Para evitar um mal maior, que é o atropelamento da criança, a Patrícia desviou e bateu no carro. No segundo caso, também é um estado de necessidade. Para evitar um mal maior de atropelar a criança, Patrícia fez uma manobra e acabou batendo no carro estacionado. O terceiro caso também é um estado de necessidade, porque a Patrícia, para evitar a morte do gato, ela pegou e quebrou o vidro. Então, estado de necessidade. O quarto caso é legítima defesa de terceiro. Tem alguma dúvida em relação a isso? Vou botar só LD. Legítima defesa de terceiro. De quem? Da Maria, que ia ser morta pelo namorado. Então, nesses casos aqui, eu te pergunto, Patrícia causou um dano para a Lorena em todos os casos. Patrícia vai indenizar a Lorena? Lembra que eu falei que quando ocorre excludente de ilicitude, a indenização depende? Depende de quê? Se quem sofreu o dano,
deu causa a ele? Se sim, indeniza. Se não, falei errado. Se sim, não indeniza. Não indeniza. Se não, indeniza. Olha o que eu anotei aqui. Se quem deu causa ao dano, quem sofreu o dano foi quem deu causa ao dano, foi quem criou toda aquela celeuma. Se quem sofreu o dano foi quem deu causa àquele contexto todo, se foi quem causou o desconforto todo, não indeniza. Se não foi, tipo, a pessoa simplesmente estava no lugar errado na hora errada, indeniza. Então vamos lá no primeiro caso. Lorena tem alguma coisa a ver, no caso número 1, com essa criança que se jogou aí no meio da pista? Não. Então, nesse caso aqui, a Paty vai indenizar a Lorena? O que você me diz? Sim. Por quê? Porque a Lorena, coitada, tá aqui no carro dela e não tinha nada a ver com a hora do Brasil. Artigo 188, em comunhão com 929 e 930. Aqui vai indenizar. Só que a Paty pode agir em regresso contra quem? Contra o Eugênio, que foi o verdadeiro causador de todo esse contexto aí, que não tomou conta do filho. Vocês entenderam? Então, no primeiro caso, indeniza, porque a Lorena, coitada, não tem nada a ver com a história. No segundo caso, a Lorena deixou a criança, isso aqui foi do exame de ordem, deixou a criança andar e, por uma coincidência, quando a Paty foi desviar, bateu no carro da própria Lorena. Aqui ela vai indenizar? Não. Por que que não? Porque quem sofreu o dano foi a própria pessoa que causou todo esse contexto aqui desconfortável. A própria. Tá, beleza? Tá conseguindo captar aí a informação, gente? Fala pra mim aí no chat. Tá dando pra entender? No terceiro caso, também foi a Lorena que deixou o gato dela lá dentro do carro. Nesse caso, a Paty, que quebrou o vidro do carro, vai indenizar? Vai indenizar? Aqui? Não. Por quê, professora? Porque quem sofreu o dano foi a Lorena. E quem causou essa história de deixar o cachorro, o gato, dentro do carro foi a Lorena. E no terceiro caso? Paty vai indenizar a Lores? Sim. Por quê? Porque a Lores não tem nada a ver. A Lores não tem nada a ver com essa história. Lores não tem nada a ver com essa história. Entenderam? Mas a Paty paga os 20 mil para Lores da bicicleta e a Paty pode agir em regresso contra quem? Quem é que lembra? A Paty pode agir em regresso contra quem? Contra a Maria. Então, a Paty paga os 20 mil para Lores e age em regresso em face da Maria. Em face da Maria. Por quê? Artigo 930. A ação de regresso, no caso de legítima defesa, será movimentada em face de quem? De quem se defendeu. Tudo bem? Olha que top. Isso aqui, gente, sempre cai em prova. Sempre cai em prova.
Não seria contra o agressor? Não, por expressa previsão legal. É contra quem se defendeu. Dá o print nessa tela, porque isso aqui não cai, não. Isso aqui despenca em prova. Despenca real oficial. Vamos seguir? Então tá. Então tá. Tá. Neiva do céu. Deus ajude que caia isso amanhã. Amanhã não. Tô antecipando os treinos. Domingo. Tá? Mas não era o João que tava batendo na Maria? Mas a gente estava salvando a Maria. E a lei é clara. A ação de regresso é contra quem se defendeu. Que no caso é a Maria, tá? Não fica brigando com a questão de prova, não. Então a pessoa se lasca de todo jeito. Depende. Vamos seguir? De que nós estamos aqui para isso? Vamos lá. Sabe de uma coisa? A minha pergunta. O incapaz, ele responde pelos danos que ele causou? A responsabilidade do incapaz está no artigo 928, tá? 928. A minha pergunta é, primeiro vamos lembrar, quem são os incapazes? Nós temos os absolutamente e os relativamente. Quem são os absolutamente? Menor de 16 anos. Só. Tá? Maria só se fode. Gente, para de falar isso. Menor de 16 anos, absolutamente incapaz. E os relativamente? Os que têm entre 16 e 18 anos, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória ou permanente não manifestam suas vontades e os pródigos, ok? E os pródigos. Aí, o que nós vamos ter aqui? Prof. Se o incapaz causa dano para alguém, quem vai pagar? Quem vai pagar? Igual que nem aquela história. Tava lá a menina com o pai na concessionária da Audi. O pai na concessionária da Audi, ai, não tenho dinheiro, mas eu vou entrar só pra dar uma olhadinha e sentir aquele cheirinho de Audi. Ai, quem nunca, né? Pois bem, tem uma loja de carro aqui em Brasília que só vende carro de luxo. Meu filho, um dia eu parei e falei, vou entrar aqui só pra sentir o cheiro. E eu, e o vendedor, posso te ajudar? Eu, ai, tô só olhando. Não dá nada não. E o pai parou na concessionária da Audi com a filha. E tá lá ele olhando os carros. Aí vem a menina com a pedra e desenha belas paisagens na lataria do carro. E o que você faz? Dos carros. Ela rabiscou os carros. Eu vou abrir. Menina de 3 anos risca 10 carros novos em concessionária da Audi. Curte isso aqui. Olha os desenhos. Olha. Olha o desenho. O que faz com a criança dessa? Você olha e fala, gente, de quem é essa criança aqui, ó? Ô, vendedor, obrigado, viu? Já tô indo. Larga a criança.
que você faz? Ai, eu não tenho dinheiro nem para comprar um carro para mim. Popular 2005. E a criança riscou os carros, 10 carros da Audi. Tu acha que isso vai sair barato, esse conserto? Meu amigo, vende a criança. Sai correndo. Um polimento sai. Deus, eu infartava ali mesmo. A Catiúcia já foi olhar o caso da China. E se fosse no Brasil? Imagina, você tá lá com essa filha na BMW. Ai, cheirinho de BMW. Aí você olha a criança, rabiscou o carro. Vamos lá. O incapaz responde pelos atos? Responde. Quando o incapaz causa um dano, primeiro a gente cobra do representante. Primeiro, a gente cobra do representante. Quem pode ser representante? Os pais, tutores, curadores. Porque quando a gente fala de incapaz, não é só de menor, não, hein? É dos incapazes do artigo 3º e do artigo 4º. Tá? Eu perderia meu poder familiar naquele momento. Então, representante é quem vai pagar. Se o representante não tiver condições, aí a gente pode cobrar do próprio incapaz. Entendeu? Se o representante não tiver condições, a gente vai cobrar do próprio incapaz. Só que essa indenização aqui, ela não pode destruir a vida do incapaz, no sentido de não pode tirar dele o que ele precisa para viver, tá? Então, primeiro, quem está na linha de frente? O representante. Se o representante não tiver condições, aí a gente vai atrás de quem? Do próprio incapaz. Então, se cair na sua prova sobre responsabilidade civil do incapaz, você vai lembrar que essa responsabilidade é subsidiária, ou seja, eu só vou atrás do incapaz quando o representante não tem condições ou não pode bancar aquele dano lá. Tá bom? Aí vamos a um exemplo que eu não sei porquê, mas acho que Clóvis Bevilacqua, nosso querido Bebé, soprou aqui no meu ouvido agora. Vamos lá. Imagina você que João e Maria têm um filho, Zezinho. Zezinho é uma criança muito agitada. Onde Zezinho vai, ele causa um dano para alguém. Aí, João e Maria são separados. Ele mora na casa dele, ela mora na casa dela. A Maria tem a guarda unilateral do filho, do Zezinho. Mas, final de semana alternado, o Zezinho vai para casa do pai, tá? Finais de semanas alternados, o Zezinho vai na casa do pai. A Raquel tá falando ali, mas como que o incapaz vai pagar? Menina, pense no caso Maísa. Maísa, quando já tinha 5 anos de idade, já era mais rica que nós, tudo junto aqui, gente. Aí, Zezinho tá bem lá, muito feliz, na casa do pai, e foi brincar lá embaixo do condomínio. Lá no hall do condomínio da casa do pai. E ele tá que chuta a bola dele de futsal, jogando futsal e brincando, e jogando com as outras crianças, e tá lá, e pai, não sei o quê. De repente, o Zezinho chuta a bola e quebra o vidro da portaria. Caríssimo. Um vidro gigante. E pá, quebrou o vidro. É óbvio que o pai vai pagar o vidro. Aí o pai foi lá e falou: vou ter que pagar, né, Brasil? Vai. Você não tem opção, não.
Aí, o pai paga 3 mil reais de conserto do vidro. Né? 3 mil reais de conserto do vidro. O que vai acontecer, Brasil? O pai liga para a mãe e fala: Maria, seguinte é esse. Esse mês eu não vou mandar o dinheiro dos alimentos porque o inferno do menino veio aqui para casa e chutou a porra da bola lá no vidro, quebrou o vidro, eu tive que pagar 3 mil reais para consertar o vidro. Então, eu vou fazer aqui, ó, a compensação. Esse mês eu não vou mandar alimentos, não. Pergunta a você, pode isso, Arnaldo? Pode isso, Arnaldo? Bebe água. Não pode. Por quê? Alimentos são incompensáveis. Você, pai de Zezinho, que teve esse gasto, apenas tem uma coisa para te dizer. Problema seu. Não pode. Os alimentos são incompensáveis. O que a mãe do Zezinho vai falar? Querido, seguinte é esse. Não paga não pra tu ver. Tu vai preso, vagabundo. Desliga o telefone. Pronto. Resolvido. Então, o incapaz responde? Responde. Professor, e se o incapaz não tiver dinheiro? Oh, senta e chora. Acabou. Tá bom? Hey ho, let's go. Outro ponto importante. Dá o print na tela. 3, 2, 1. Três, dois, um, vamos lá. Responsabilidade civil indireta. Isso aqui você precisa prestar atenção. Responsabilidade civil indireta. Professora, artigo 932, 933, 934. Tá? O que é essa tal dessa responsabilidade civil indireta? Professora, mas e se o incapaz for deficiente mental? Raquel, ele responde. Ele responde. E ele é incapaz não porque é deficiente mental, porque ele não manifesta vontade. Professora, como que ele vai pagar nesse caso? Uai, pode ser que ele tenha dinheiro, pode ser que ele receba a herança de alguém, pode ser que ele tenha pensão, ele vai pagar. Roberto, se ele não tem nada, não vai pagar nada. Infelizmente, o credor vai ficar a ver navios. 932, 933, 934. O que é essa responsabilidade civil indireta? É alguém que paga pelo dano causado por outra pessoa. Isso aqui é o dano indireto. É alguém que paga pelo dano cometido por outra pessoa. Roberta, onde eu encontro isso? Eis o 932. Olha aqui, ó. São também responsáveis pela reparação civil. Os pais pelos filhos menores, o tutor e o curador pelos pupilos e curatelados, o empregador comitente, seus empregados serviçais prepostos, os donos de hotéis, hospedarias, casas, estabelecimentos onde se albergue, mesmo para fim de educação, por seus hóspedes, moradores e educandos, os que gratuitamente houverem participado do produto do crime até a concorrente quantia. Tá? Então, essas pessoas respondem pelos danos causados por outras pessoas. Vamos consignar aqui tudo bonitinho. Então, quem pode responder?
Os pais, vou botar mais para cima aqui. Os pais respondem pelos atos dos seus filhos. Os tutores pelos atos dos seus tutelados. Os curadores pelos atos dos seus curatelados. Calma que já vou falar da ação regressiva. Tenha paciência. Os curadores pelos atos dos seus curatelados. Quem mais que a gente viu ali? O empregador ou comitente, que é quem dá a ordem, pelos atos dos seus empregados, serviçais, prepostos, etc. Os donos de hotéis, hospedarias, casas, estabelecimentos onde se albergue, mesmo para fim de educação, pelos hóspedes, pelos moradores, educandos. E também quem participou gratuitamente responde pelo produto do crime em relação a quem praticou até a referente quantia. Vou te explicar cada caso. Primeiro caso, super fácil. Os pais respondem pelos atos dos seus filhos. Fácil. Fácil, fácil. Os tutores respondem pelos atos dos seus tutelados. Fácil, fácil. Os curadores pelos atos dos seus curatelados. Fácil, fácil. Tá tudo ligado com o 928 que a gente acabou de falar. Por quê? Porque os filhos, os tutelados e os curatelados são incapazes, ok? Agora imagina que a Patrícia é dona de uma loja e a Lorena é funcionária da loja. E a Lorena vai lá, isso aqui já caiu em prova, e a Lorena vai lá e agride outro funcionário, ou a Lorena vai lá e agride um cliente da loja. E aí, como é que fica? Nesse caso específico, a Patrícia vai responder. Por quê? Porque a Patrícia responde pelos atos dos seus empregados. Os donos de hotéis, hospedarias, casas que se albergue, responde pelos atos praticados pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Tá? E imagina que você tem um namorado que pega e te dá um colar de pérolas. Essa é boa. Te dá um colar de pérolas, ele te dá de presente. Você não tem nada a ver com a história, ele te dá de presente. E aí você termina o namoro, aí você fala, cara, eu tô precisando de dinheiro, vou vender essa merda, porque eu não vou usar esse colar nunca na vida. Então vou vender esse negócio. Aí você vai lá e vende por 5 mil reais o colar de pérolas. Barato, né? Um colar de pérolas deve ser o quê? Uns 20 mil. Você vende lá por 20 mil reais o colar de pérolas. Tempos depois você descobre que esse colar de pérolas era roubado. Aí a pessoa que era dona do colar de pérolas pode cobrar de você o valor do colar de pérolas? Pode. Não tô falando de você ser preso junto com o carinha que roubou, não. Não é isso. Tô falando que você vai responder até o limite da quantia que você teve, porque você participou gratuitamente de produto do crime. Então, o dono do colar pode ajuizar uma ação contra você cobrando o valor do colar, já que o colar você já passou para frente. Entendeu? Dica do coração. Dica do coração. Essas pessoas aqui, essa galera aqui,
Vou até engrossar isso aqui para ficar mais visível. Essa galera aqui, tá vendo? Respondem de forma objetiva. Essa galera responde de forma objetiva. Ah, meu filho causou um dano e eu não tive culpa. Ai, que bonitinho. O problema é seu. Respondem de forma objetiva. Tá? Respondem de forma objetiva. Tudo bem? Inclusive, esse povo aqui, presta atenção. Esse povo aqui, ó, de amarelo, podem ser cobrados de forma solidária. Uai, professora, por que os pais, tutores e curadores não são solidários em relação aos filhos tutelados e curatelados? Porque a gente aplica o 928. Em relação a eles, não existe solidariedade. Existe o quê? Subsidiariedade. O representante aqui, ele tá na linha de frente. Se essas pessoas não tiverem condição de pagar, aí a gente vai atrás do incapaz. Falar que é solidário significa dizer que vai todo mundo junto ao mesmo tempo. Pode ir todo mundo junto ao mesmo tempo. Então, a Paty, quando agrediu o cliente da loja, o cliente pode ajuizar a ação só contra a Paty, porque ela responde objetivamente, ou ela pode ajuizar a ação contra a Paty e a Lorena. Tá bom? Olha o Lucas, o mecânico que trabalha na oficina e arranha o veículo. Quem responde? Lucas, eu que te pergunto, quem é que vai responder? Você pode ajuizar a ação contra o dono da oficina, porque vai entrar nessa pegada aqui do empregador. Você pode ajuizar a ação contra os dois, solidariamente. Aí o dono da oficina vai poder chegar e falar, ah, eu não tenho culpa. Não, porque ele responde o quê? Objetivamente. Ou seja, independente de culpa. O que é a responsabilidade civil objetiva? Olha aqui. O que é a responsabilidade civil objetiva? Tá aqui, ó. É independentemente de culpa. Tudo bem? Fala pra mim, você nunca viu uma aula desse jeito, né? Eu tenho certeza. Certo? E aí, vou botar de azul agora o seguinte. Todas essas pessoas, os pais, os tutores, os curadores, os empregados, comitentes, os donos de hotéis, hospedarias, casas, ou quem houver participado de forma gratuita, respondem de forma objetiva, independentemente de culpa. E veja que essas pessoas estão pagando o dano que outras pessoas causaram. Tudo bem? Que outras pessoas causaram. Então, eu te pergunto, essas pessoas podem agir em regresso? Tipo, a Patrícia, dona do estabelecimento, que tem a Lorena como funcionária, a Lorena agrediu fisicamente o cliente, aí o cliente ajuizou a ação contra a Patrícia pagou o dano moral. Eu te pergunto, a Patrícia pode agir em regresso em face da coisinha lá? Da Lorena? Resposta é positiva. Essas pessoas podem agir em regresso, mas eu vou marcar quem é que pode agir em regresso de azul. Roberta, os pais não podem agir em regresso em relação aos filhos? Não. Não podem. Artigo 934, artigo 942, parágrafo único e artigo 933. Olha que sensacional esse esquema aqui do coração para você. Então, se eu te perguntar, todos do artigo 932 respondem objetivamente? Sim.
Todos do artigo 932 respondem de forma solidária? Não. Todos do artigo 932 podem cobrar em regresso? Não. Tá vendo? Eu marquei de rosa, de azul e de amarelo. Eu quero que você dê o print nessa tela e essa tela vai virar fundo de tela do seu computador, do seu celular, de tudo. Dá o print nessa tela porque essa tela ficou sensacional. Professora Minota! Tiago, um beijo pra você. Professora, pelo amor de Deus, Jorge Mateus. Top, top, top. Vamos lá, passa o bonde. 936, que é a responsabilidade pelo fato do animal. Responsabilidade pelo fato do animal. Professora, quem é que responde pelo dano causado pelo animal? O animal se soltou. O animal se soltou e o animal pegou e foi lá e mordeu uma pessoa. O animal foi lá e mordeu uma pessoa. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui, peraí. O animal foi lá e mordeu os outros. Como é que fica essa história? Quem responde? Conte-me mais. Eis o animal. O que nós temos aqui? Nós vamos ter a incidência do artigo 936. O 936 vai falar assim. Vocês sabem que eu vou montando material na hora, né? E é sobre isso. Tô nem aí, tô nem aí. Olha o que diz o 936. O 936 diz o seguinte. O dono ou o detentor, tá vendo? O dono ou o detentor do animal ressarcirá, vai pagar o dano causado pelo animal. Essa parte aqui demonstra pra gente que o dono ou o detentor respondem de forma o quê? Objetiva. Porque ninguém tá falando de culpa. Ninguém tá falando de culpa. Presta atenção agora. Ninguém tá falando de culpa. E aqui na parte final, quando ele fala que se não provar culpa da vítima ou força maior. Isso aqui você concorda que é uma excludente de responsabilidade civil? Por exemplo, a pessoa foi lá e meteu a mão dentro do canil. E aí o Pinche, né? O nome dos animais, Pinche, pegou e arrancou o dedo da pessoa. Eu tenho um amigo que ele tem um boxer
Coisa mais linda. Boxer, eu tive já 2. Eu amo essa raça. Teve um boxer, mas hoje minha vida é o quê? Os caramelos, né? Eu tenho 5 vira-lata aqui em casa. 5! Vira-lata de cachorro e vira-lata de gato, né? Também. Tudo vira-lata. Que adotar é tudo de bom, gente. Ai, eles são tão gratos. O olhar deles, a coisa mais linda. E aí, me dá um trabalho da miséria. Caga tudo. Todo dia eu cato uns 3 quilos de bosta nessa casa. O que que acontece? Eu tenho um amigo que tem um boxer e ele colocou o nome do boxer de Pinscher. Aí quando a pessoa fala, você tem cachorro? Tem um Pinscher. Ô, Pinscher! Aí vem um cachorrão enorme, né? Então vamos lá. Se você bota a mão dentro do canil e o Pinscher arranca seu dedo, problema seu. Você fez isso porque você quis. Agora, se eu sou a dona e aí eu tô chegando de carro, abro o portão, aí o cachorro sai, dá uma voltinha, agride as pessoas, aí não. Aí eu vou me responsabilizar. Então, eu me responsabilizo ainda que eu não tenha culpa. Tá? Tá bom? Gente, olha só. Olha só. Nesse caso aqui, imagina que o cachorro está com o adestrador. O adestrador é o quê? O detentor. Se o cachorro está com o adestrador lá na rua e o cachorro ataca alguém, quem é que vai responder? Você pode ajuizar a ação só contra o dono, nesse caso? Pode, por quê? Olha aqui, o dono ele é considerado o empregador e o adestrador, o serviçal. Você pode ajuizar a ação só contra o dono? Pode, com base no 932. Mas você pode ajuizar a ação contra os dois? Pode, com base no 942, parágrafo único. Entendeu? E você pode ajuizar a ação só contra o detentor? Pode, mas você não vai fazer isso. Entendeu? Esse é o 936. Dá o print nessa tela. 937, 938. Vamos lá. 937, 938. Aqui a gente tem aquele clássico da OAB, né? Clássico. Vamos lá. Aqui, o clássico de OAB. Vamos lá, 937. 937 diz o seguinte. O dono do edifício ou construção, o dono do edifício ou construção, olha isso aqui, responde o dono, deixa eu aumentar essa letra aqui, o dono do edifício ou construção responde o dono, já tá terminando, vamos lá. O dono do edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína. Então, imagina que caiu um piloco do prédio aqui, ó,
na cabeça da pessoa e, ó, o sangue. E a pessoa machucou. Quem é que vai responder por isso? Responde por isso o dono. O dono do prédio. Ah, Roberta, é um condomínio, então o condomínio inteiro responde. Então, quando cair na sua prova questão relacionada à ruína, o dono responde. Ah, uma questão foi cobrada, que eu coloquei no simulado. O senhorzinho veio chegando em casa depois da sua atividade de relaxamento e o piso do prédio estava todo em frangalhos, ele tropeçou, caiu, quebrou a perna. Ora, ruína, Brasil. Quem responde? O dono. Nesse caso, como é o condomínio de todo mundo, o condomínio responde. Ok? Agora, imagina você que o inferno do morador aqui deixa o jarro de planta na varanda. Aí a gente já vai aplicar a regra do 938. O 938 fala assim: aquele que habitar o prédio, aquele que habitar, olha lá, vou botar aqui o nosso artiguete. Já não é o dono, hein? Já não é o dono aqui, Brasil. Aqui a gente vai ter o quê? Aquele que habitar o prédio. Ah, quem habita pode ser quem? Pode ser o locatário, que é quem alugou. Pode ser o comodatário, que é quem tomou emprestado. Pode ser o dono, quem estiver habitando. Tá vendo? Então, coisas caídas, lançadas ou defenestradas, a responsabilidade é de quem habitar. Aqui na ruína é do dono. Então, cautela, meus amores. Caindo na sua prova, ruína, responde o dono. Caindo na sua prova, coisas lançadas, defenestradas, aquele que habitar. Detalhe do coração. Seja um, seja outro, a responsabilidade é objetiva. Seja um, seja outro, a responsabilidade é objetiva. Ou seja, independentemente de culpa. Mas, prof, se nesse caso aqui do 938 não der para saber, porque ninguém anda olhando para cima, se não der para saber de onde a coisa foi lançada, o condomínio responde por isso. O condomínio responde por isso. Então, se não der para saber de onde a coisa foi arremessada, o condomínio responde por isso. Precisamente os moradores que são virados para onde a coisa caiu, né? Porque não adianta, eu moro virada para lá. Para uma coisa ter saído do meu apartamento, eu tenho que jogar. Não dá, né, Brasil? Então, os potenciais causadores, tá bom? É a teoria da causalidade alternativa. Isso pode cair na sua prova, tá? Então, aqui, todo o condomínio responde por isso. Beleza? Belezura? Maravigold, maravigold. Maravigold, maravigold. Top! Aí eu quero aproveitar esse desenho só para fazer um complemento com você. Imagina um complemento que não tem nada a ver com responsabilidade civil, tá? Vamos lá. Imagina você que bem aqui, ó, tem um muro. O muro tá bem aqui, ó, o muro do condomínio, condomínio A, condomínio B. O muro tá bem aqui, tá vendo? Ó o muro, ó o muro. Quem é o dono dessa árvore? Quem é o dono dessa árvore? O A. Só que essa árvore tá passando muito pro lado do condomínio B. E fica sujando aqui o chão. Isso aqui é direito de vizinhança. Quem é o dono da árvore? O dono da árvore é o condomínio A. Porque a árvore tá pro lado do condomínio A.
Mas o que que o condomínio B pode fazer? O condomínio B pode simplesmente tesourar a árvore no limite do muro. Ele pode podar essa árvore. Tá? Pode podar essa árvore. Mas imagine que ele não queira podar essa árvore. Não quer podar essa árvore. Quer deixar a árvore lá. Tá? De quem são as maçãs? A galera do condomínio B pode sair pegando as maçãs que estão para o lado do condomínio B? Não. Os frutos pendentes ali são de propriedade do dono da árvore. Quem é o dono da árvore? O A. O A. O pessoal do B só pode pegar o fruto quando ele cair no chão. Aqui a maçã caiu no chão, aí você pode pegar. Fora isso, não. Ah, professor, então eu vou o quê? Cortar. As maçãs vão cair, eu pego. E é sobre. Ó, Larissa, peguei as acerolas tudinho que tava pro meu lado, inclusive fiz um suco ontem. Tô nem aí. E é sobre. Pega mesmo. Tá bom? Os caídos o B pode pegar. Jeitinho brasileiro, podem cair. Tudo bem? Vamos lá. Imagina você que a galera do prédio A abriu janela desse lado aqui, ó. Varandas. Varandas. Pode ir, Arnaldo? Você pode abrir a janela, o eirado, né, o ladrão, você pode abrir, mas não pode, ou seja, tem que ser acima de 1,5 metro do muro do vizinho. Olha a ligação que a gente está fazendo, o link, né? Aqui do tema. Tem que ser a menos de 1,5 metro do muro do vizinho. Tá? Menos de 1,5 metro do muro do vizinho. E se for em área rural? 3 metros. 3 metros. Aí, imagina que aqui é uma cerca viva, uma sebe viva. Você sabe que a cerca viva é feita de planta e tem os buracos, né? E os cachorrinhos do condomínio A vivem entrando no condomínio B. O que o condomínio B pode fazer? Direito de tapagem. Ele pode pegar e tapar todos os buracos a fim de que os animais não entrem. Mas se as crianças, olha que legal, se as crianças estiverem jogando bola aqui no condomínio A e a bola caiu pro condomínio B, geralmente a galera que brincava na rua aí das antigas, a bola caiu na casa da bruxa do 71, que sempre tem uma véia da praça que mora na rua e atrapalha as crianças. Hoje eu sou essa véia. Se cair a bola aqui dentro, eu não vou entregar, mas eu vou furar. Eu sou essa véia hoje. E eu tinha um ódio de quando a véia da rua da minha mãe fazia isso com a gente. Bichinha, Deus o tenha, já até faleceu. Se as coisas do vizinho caírem no seu imóvel, você tem que tolerar que ele passe lá para pegar. Você não pode reter. Se o cachorrinho do vizinho entrou no seu imóvel, você tem o direito de tapagem, né? Mas você não pode prender o cachorro lá dentro. As coisas do vizinho que caírem dentro do seu imóvel, você tem que tolerar que ele pegue. Assim como se tiver necessidade de fazer reparação na sua casa e você precisa entrar pelo muro, pelo lote do vizinho para poder fazer essa reparação, precisa passar ali, ele tem que tolerar isso também. Ele tem que tolerar isso também. Entendeu? Tudo isso está no Código Civil. Professora, isso está no Código Civil aonde, pelo amor de Deus? Aqui, ó. Ó.
Direito de vizinhança. Olha isso aqui. A árvore cujo tronco estiver na linha divisória, se estiver bem no muro mesmo, presume-se pertencer comum a donos dos prédios confinantes. No nosso caso não foi, porque ela estava para o lado de cá do muro. As raízes e ramos de árvores que ultrapassarem a extrema do prédio poderão ser cortadas no plano vertical divisório pelo proprietário do terreno invadido. Exatamente o que a gente colocou aqui, ó. 1238. Olha que questão. A gente está aqui, né? Interdisciplinariedade. Vamos lá. Os frutos caídos de árvore do terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caíram. Então, 1200. Gente, eu tô louca. É 1238, não, 1283. E aqui 1284. Tá? 1284. Tô louca já. Passagem forçada eu já falei com vocês. Das águas também já falei. Eu não posso desviar a água da chuva para cair dentro do lote do meu coleguinha, do meu vizinho. Aqui, ó. O proprietário tem direito de cercar, murar, valar, tapar, de qualquer modo, o seu prédio urbano ou rural. E pode constranger o seu confinante a proceder com ele a demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos que já tenham sido apagados pelo decurso do tempo, renovar marcos destruídos, arruinados, repartindo-os proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas. Aí o vizinho fala, se tu quiser fazer um muro, problema meu, caramba, é nosso, vai pagar também essa merda. Inferno. Os intervalos, muros, cercas, tapumes divisórios, tais como sebe viva, cerca de arame ou madeira, vala, banqueta, presume-se até prova em contrário, pertencer a ambos os proprietários confinantes. Sendo estes obrigados de conformidade com os costumes da localidade a concorrer em partes iguais para as despesas, tá? A sebe viva, a árvore, planta que serve de marco divisório só pode ser cortada ou arrancada de comum acordo, porque é um muro, né? É como se você estivesse derrubando o muro. A construção de tapumes especiais para impedir a passagem de animais de pequeno porte ou para outro fim pode ser exigida de quem provocou a necessidade dele. Como eu falei, o cachorro que vive invadindo o meu lote e caga na minha varanda. Pelo proprietário que não está obrigado a concorrer para as despesas. Sendo confusos os limites, em falta de outro meio, se determinarão de conformidade com a posse justa. O juiz vai verificar ali como que estava a situação e quem estava na posse. O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos. O proprietário construirá de maneira que o seu prédio não despeje água diretamente sobre o prédio. Aí tu constrói a casa e bota o cano da água, da chuva, fazendo uma cachoeira em cima da casa do vizinho. Pode isso não, que figura. Imagina, tá lá o cara aí, tchó, a agona em cima da casa dele. Sacanagem, isso é feio. Vamos lá. Defesa é proibido. Abrir janela, irado, terraço, varanda menos de 1,5 metro do muro do vizinho, caso de que você vai ficar vendo a bunda do vizinho quando ele for tomar sol? Pode não. As janelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, bem como as perpendiculares do ladrão, também não podem ser abertas a menos de 75 centímetros. Tá? Aí, olha lá, na zona rural, será permitido levantar edificações a menos de 3 metros do terreno do vizinho. Na zona rural é um pouquinho mais distante, né? Ó. Condomínio. O condômino da parede meia pode utilizá-lo até o meio da espessura,
Então você faz ali o muro, você tem direito a metadinha, metadinha. Se o muro for de 20 centímetros, tu tem direito a utilizar 10. Ah, eu preciso passar o cano, 10 centímetros. Não é lícito encostar a parede divisória de chaminé, fogão, forno, aparelho suscetível de produzir infiltrações. Porra, tu vai botar uma chaminé na minha parede e eu aqui vou morrer o quê? Queimado, é? Não pode. Ai. Aí você pega, bota a sua churrasqueira, a chaminé e o cheiro da carne entrando aqui na minha casa. Inferno, minhas roupas tudo fedidas de carne. Não pode. Cadê aqui? Olha isso. O proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio mediante prévio aviso. Então você pode ter que tolerar, né? Aqui a entrada do vizinho. Dele temporariamente usar, quando indispensável, a reparação, construção, reconstrução e limpeza da sua casa. Ou pegar a bola, apoderar-se de coisas suas, inclusive animais que se encontrem casualmente. Então, a véia da praça que não deixa você pegar a bola, ela tem que deixar, porque é obrigação, tá no 1313, inciso 2. Tá entendendo? A véia da praça, aquela véia que não deixa a gente pegar a bola, que no caso agora sou eu, me tornei o que eu mais temia, a véia que pega a bola das crianças e fura. E é isso, gente. Ai, da minha vizinha abre pra dentro do meu lote. Igual aquele menino da base da Virgínia. Tá certo isso? Gente, será que tá certo isso? Olha a pergunta. Professora, a janela da academia da minha vizinha abre pra dentro do meu lote, na parte superior. Então tá errado, né, Kesley? Tá certo isso? Tá certo isso? Tá errado, não pode. Vai ficar vendo você se banhando no seu banheiro? Não pode. Professora fala da pertença. Pertença é tudo que você tem dentro da sua casa. Sua cama, seu armário, seu fogão, sua cortina, seu ar-condicionado, seu computador, é tudo. Lembre-se que se você vende a sua casa, as pertenças não vão junto. Só se você expressamente consentir. Tá? Cuidado. Às vezes a banca manda conceituar pertença. Lá fala, a pessoa comprou a casa, gostou dos móveis, aí comprou a casa, quando pegou a chave, foi lá receber a casa, não tinha os móveis do vendedor, e aí ficou puto. Meu amigo, você não tem direito de ficar puto, porque é óbvio que o que é meu, que tá dentro da casa, é minha pertença. E a pertença não acompanha o principal. Tá? Só se for porteira fechada. Professora, que aula maravilhosa, passaria o dia inteiro tendo aula contigo. Ai, Brasil, eu fico aqui, ó, feliz da vida. Ai, gente, terminamos. Vocês vão gabaritar direito civil. E eu quero terminar esse encontro lendo para vocês, claro, a minha letra amada da música que eu amo, da tribo da periferia. Não sei de qual, não vou cantar, porque no final das contas, gente, eu não tenho como cantar um rap. Não tenho, mas eu quero desejar para você uma prova maravilhosa, que Deus abençoe o seu domingo, que você consiga, que você acerte as questões, ainda que no chute, dane-se, que você acerte as questões, que você faça os 40 pontos, que você venha para a segunda fase, independentemente da segunda fase que você escolher, que você venha, que você persista, que você esteja em paz no seu domingo, saia cedo de casa, se organize. Se você mora longe, se organize, saia cedo, chegue com antecedência para não começar aquela correria maldita no portão e dando rolamento embaixo do portão e chega todo suado, velho, cagado. Não! Chega cedo, chega lindo, chega cheirosinho, leve seu lanche, sua banana. Não precisa levar uma galinhada não, que não dá tempo de comer, nem um churrasco. Leve uma bananinha, uma maçã, leva sua água, sua caneta,
Não esqueça sua identificação, tá? Não fique desesperado, porque isso é só uma prova, isso é só um capítulo da nossa vida. Isso não é tudo na vida, não. E eu quero dizer para você que, independentemente da sua crença, o que você acredita, ainda que seja sua energia, tá com você. Você fez sua parte, você tá aqui se esforçando, você tá estudando. E é isso, a vida é assim, a gente se esforça. Quando você pegar a OAB, e se for aqui no DF, eu vou entregar na sua mão a sua OAB. Quando você pegar a sua OAB, outros desafios virão. Então a gente não pode deixar para ser feliz quando a gente conquistar X, Y, Z, porque a vida é uma constante renovação de conquistas, de interesses. Então a gente tem que aprender a ser feliz na caminhada e não na chegada. Porque a vida é uma constante caminhada. A chegada pra gente é a morte. Você vai deixar para ser feliz no seu leito de morte? Não! Todos os dias sejamos felizes. E ser feliz não é estar alegre o tempo todo, mas ser grato pela vida que se tem. Apesar das dificuldades, apesar da falta de grana, apesar da tristeza de determinados momentos, apesar da perda do emprego, apesar de estar estudando, apesar de tudo. Ser feliz é isso. É você poder deitar no seu travesseiro e ser grato porque você tem condição de ter a vida que você tem. Porque hoje a gente às vezes precisa de um choque de realidade, porque de repente a gente precisa ir num hospital público e ver as pessoas morrendo sem saúde. Às vezes a gente precisa ir num cemitério ver as pessoas chorando pela perda dos seus parentes. Às vezes a gente precisa ir num orfanato ver as crianças que não têm família. Porque a gente tem que ser grato pelo que a gente tem, ainda que pouco. Sempre vai ter alguém que não tem nem o que a gente tem. Seja grato, porque a gratidão atrai energias positivas. Quando eu tô triste, que eu falo assim, pô, Deus, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Mas aí eu paro e olho tanto que eu tô sendo ingrata, porque eu olho as coisas que eu tenho e que muita gente não tem. A gente tem que ser grato. A gente tem que ser grato. Porque a vida, ela é um grande presente. E o presente é o que a gente vive hoje. Graças a gente tá aqui hoje junto. E aí, eu quero terminar o nosso encontro falando com vocês aqui essa letra da Tribo da Periferia, da música chamada Resiliência. É uma tatuagem que eu tenho aqui, Resiliência. Porque essa música diz sobre a nossa vida. Você que já é meu aluno sabe. Seja resiliente, seja forte. A letra diz o seguinte: se meus fracassos não ensinassem tanto, se minhas lágrimas não põem à prova, acho que o segredo de vencer na vida talvez é compreender sua dor de agora. Porque ninguém nasceu no topo da montanha. E a escalada sempre será árdua. Mas só aquele que resistir o processo é que vai ter direito à vista mais fantástica. Porque o melhor peixe é o que você pesca, a melhor caça é a que você caça. O alívio sempre vai valer o seu suor da testa, porque o que vem de graça é mais sem graça. Nem sempre o mais caro é o que presta. O vinho bom também não valoriza a taça. Uma atitude dispensa a promessa, e o mais certo é que um dia tudo passa. Tudo passa. Eu já consigo enxergar. O que é meu, eu vou buscar. Eles não vão me parar. Ninguém vai te parar. Ninguém. Logo eu, filho da dona Niesse, no caso aqui, filho da dona Esther, cria das ruas do Agreste, Deus me dera isso aqui. Eu vou agradecer pelo sol, os dribles da vida cruel. Deus sempre tem o melhor para mim. Eu só observo e do nada morro de amores por tudo. Isso é ser grato, viu? Basta um momento oportuno. Eu não vivo um conto de fadas. Sou só um inquilino no mundo, aqui de passagem de novo. Um dia, gente, nós vamos acordar e será o nosso último dia. Ou de repente nem vamos acordar. E aí? Você foi feliz na caminhada? Agradecido? Grato?
O sol na pele é o ingresso para a vida, bem-vindo. O choro alegre é o teor do quadro mais lindo. E aí, parça, você é luz que ofusca o inimigo. Por isso eu digo, esse cântico realmente é teu hino. Porque o melhor peixe é o que você pesca. A melhor caça é sempre a que você caça. O alívio sempre valerá o seu suor da testa, porque o que vem de graça é mais sem graça. Nem sempre o mais caro é o que presta. O vinho bom também não valoriza uma taça. Uma atitude dispensa promessa e o mais certo é que um dia tudo passa e eles não vão te parar. Doutores, boa prova para vocês. Que Deus ilumine a caminhada, que sua energia ilumine sua caminhada, que sua entidade ilumine sua caminhada. E estamos juntos. Foi um prazer estar com vocês nessa jornada e ninguém solta a mão de ninguém. Amo muito vocês, sempre fico muito emocionada no último dia, no último momento, porque o desespero de vocês é o meu desespero, o cansaço de vocês é o meu cansaço, a tensão de vocês é a minha tensão, porque é uma responsabilidade muito grande tentar acertar as questões da prova. Mas é isso. Uma hora o jogo vira, não é mesmo? Um dia eu estava aí estudando para a OAB, hoje eu estou aqui lecionando para você e amanhã será você, ou ajudando os novos OABeiros, ou divulgando e ajudando as pessoas. E é isso, tá bom? A vida é um constante ciclo. Meus amores, amo muito vocês. Tô lá no Instagram, @prof. Roberta Queiroz. Vou lançar a mentoria de Direito Civil comigo para a segunda fase. Esse final de semana, de repente eu acho que na segunda-feira, logo cedinho, eu já faço esse lançamento. E estamos juntos, tá bom? Espero que dê tudo certo. De coração, vocês estão em meus pedidos pessoais. Apesar de não conhecê-los pessoalmente, de não saber o nome de vocês, de todos vocês, a gente tem uma energia que nos liga. Estamos aí, você está olhando para mim agora, eu não estou te vendo, mas com certeza de alma eu estou te olhando. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Amanhã, com fé, 7 horas da manhã, começamos a nossa revisão de véspera aqui no canal. Gratuita para você. Não perca, é aquele momento final. E no domingo estaremos juntos a partir das 17 horas, você coladinho comigo, com a professora Lorena, com a professora Lohane, com a professora Maria Cristina, numa bancada linda de pós-prova, só mulheres, para receber aí os professores da primeira fase, para fazer o pós-prova com vocês e passar o gabarito. Não abandone o GRAM, porque o GRAM não abandona você, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima.